Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no nosso plantão glorioso de meio-dia, galera. O coração já tá a mil, daqui a pouco tem Botafogo e Avaí, 7 horas no estádio Newton Santos. Vamos falar tudo sobre essa partida, mas antes vamos comentar aqui esse início de rodada. Começou ontem com a partida Operário e Náutico, que pouco importa pra gente, né? Porque são equipes que estão bem abaixo ali na tabela, mas os jogos dessa rodada são importantíssimos, importantíssimos. Confrontos diretos no G4, equipes que estão na luta, pegando clubes que estão ali na zona de rebaixamento. Tudo isso indica que a vitória hoje é imprescindível, meus amigos. Bom, a rodada começou com o falecido Náutico tentando se reabilitar. Náutico 2, Operário 1, lá em Ponta Grossa, né? Então o Náutico ultrapassa o Remo, chega a 38 pontos, chances mínimas de classificação para a Série A, mas encosta ali no Vasco, né? O Vasco está com 40 pontos, e o Vasco hoje pega o hoje não, amanhã, né? O Vasco pega o Confiança lá em Alagoas, né? Lembrando, já com torcida, o Confiança vem de uma vitória importante, né? Jogando lá no seu estádio, e depois empatou com o líder Curitiba. Então o Confiança está querendo se reabilitar, né? Então o Vasco pega o Confiança lá, o Confiança que está com 22 pontos é o penúltimo colocado, o Vasco é muito favorito para essa partida, e jogos importantes da mesma forma. Hoje, 4 horas, Brusque e Guarani. Brusque e Guarani. O Guarani é o sexto colocado, se vencer chegar a 45, iguala o Goiás. O Botafogo tem pelo menos a vantagem de uma rodada aí no G4. Ah, mas é bom a gente vencer, né? É bom a gente vencer. Porque o Goiás pega o Vitória. O Vitória está lá embaixo, a gente viu a qualidade técnica do time do Vitória. E o Botafogo conseguiu empatar com esse time em 0-0, perdendo a oportunidade de encostar no líder, e deixou os adversários de trás ali encostarem no G4. O Goiás vem de 3 derrotas consecutivas, vai tentar se reabilitar hoje também, 4 horas contra o Vitória, lá na Serrinha. Então são dois jogos importantes em termos de G4, são duas equipes que estão ali logo abaixo, né? O Goiás em quinto, o Guarani em sexto. Então é o Brusque tentar tirar ali uns pontinhos do Guarani, é sempre uma boa, e quem sabe o Goiás tropeçar diante do Vitória. Seria um grande resultado, apesar de improvável, né? Mas o grande jogo, antes do jogo do Botafogo, claro, começa meia hora antes do jogo do Fogão. Clássico alagoano, CRB e CSA. Meus amigos, CRB e CSA. Aliás, galera, me perdoa, se eu falei Vasco e Confiança Alagoas, não, Sergipe. Né? Agora não lembro se eu falei lá em Alagoas. O jogo é assim, Sergipe, pelo amor de Deus. O Confiança é de Sergipe. Alagoas é esse clássico aqui. CRB e CSA. Hoje estou sem produção, liberei todo mundo de férias. Esse jogo é importantíssimo por quê? Porque o CSA ele está na sétima colocação com 41 pontos. Vencendo vai a 44. Também passa a ser uma ameaça às equipes do G4. Mas o CRB tem 47. Está colado no Botafogo. Colado no Fogão. O Fogão tem 48. Então é claro que o melhor resultado para nós seria o empate. Né? O melhor resultado para nós seria o empate, porque o CRB chega a 48, mas tem uma vitória a menos. Iguala os pontos, mas não ultrapassa o Botafogo. E isso freia a campanha do CSA. CSA chegaria a 42 pontos, igualando ali Guarani nesse momento, né? E não ameaçaria tanto o G4. Agora, obviamente que o menos pior desses resultados aí é a vitória de CSA em vez da vitória de CRB, porque se o CRB vence, pelo menos se o Botafogo não venceu o Avaí, que a gente não quer nem pensar nisso, o CRB vai lá e passa o Botafogo. Né? E se o Botafogo ganhar, o CRB ganhando também, fica apenas um pontinho, fica encostadinho. Então é bom que essas equipes que estão abaixo do Botafogo não somem muitos pontos, que elas se embolem com as outras ali. Então esse jogo, torcendo aí pelo empate, né? Mas, enfim, se não der, que seja uma vitória do CSA, que está embaladíssimo aí com o Moza. Esse jogo é importante 6h30. Depois, 7 horas, tem o Fogão, tem o Glorioso, jogo contra o Avaí, e do qual a gente vai falar agora. Porque depois, só jogo que não interessa, né? Ponte Preta e Vila Nova, Cruzeiro e Brasil de Pelotas, Londrina e Sampaio Correia,
nada interessa aqui para o Botafogo, né? Remo e Curitiba é só na segunda-feira. E aí, se o Botafogo ganhar, ficar 2 pontos do Coxa, a gente vai torcer com todas as forças para o fenômeno azul, né? Enfim, galera, vamos falar sobre Botafogo e Avaí. Vou pegar aqui agora minhas anotações. O Botafogo tem a volta de Joel Carli, né, como titular, então repete o miolo de zaga contra o Sampaio Corrêa, Diogo Loureiro, Daniel Borges retornando, né, obviamente, não teria como ser diferente, Gilvan, Joel Carli e Carlinhos. No meio e no ataque, repetição do time que jogou contra o Vitória, que jogou muito mal, aliás, né? Barreto, Luiz Oyama e Chay, Marco Antônio, Diego Gonçalves e Rafael Navarro. O Rafa, camisa 7, está relacionado para a partida. A não ser que o Anderson Moreira realmente inove muito, o Rafael, a priori, começa no banco. Né? Vai entrar no decorrer do jogo, até porque está pegando ritmo. Né? A gente viu o que aconteceu com a escalação do Jonathan Lemos, lateral direito, né? Jonathan Faqir para os carinhosos aí. Foi um desastre. Foi um desastre. Jogador sem atuar há tanto tempo, começou como titular, atuação desastrosa, teve que sair no intervalo, né? Ele e o Marco Antônio. E, enfim, então acredito que o Anderson Moreira não vá arriscar colocando o Rafael de início, mas certeza que no segundo tempo o Rafa entra para dar mais qualidade ali ao setor tanto defensivo como ofensivo do Botafogo. Ele precisa também ganhar esse ritmo de jogo, né? Qualidade técnica, quem acompanha futebol europeu sabe que o Rafael tem de sobra, tá certo, galera? Então o Botafogo vem com esse time, é com esse time que a gente vai tentar ganhar hoje desse adversário duríssimo, talvez o jogo mais difícil desse retorno seja esse contra o Avaí, pelo menos até o momento, né? E o Avaí tem alguns bons jogadores. A zaga do Avaí é aquela de sempre, né? É a mesma zaga de 30 anos, que é Betão no comando de zaga, um jogador que tem as suas limitações, muito lento, né? Tecnicamente também não é nenhum primor, mas é um cara que está ali há muito tempo, tem um entrosamento com o setor defensivo. Tem outro jogador que chama muita atenção, que é o Lourenço. O Lourenço, vez ou outra, marca um golzinho, o Botafogo sabe muito bem disso, então não pode dar liberdade para o Lourenço. A gente já falou, a Paty já falou aqui ontem, né? Tem os ex-jogadores do Botafogo, Bruno Silva e Edilson. O Bruno Silva ainda é dúvida, tá? Ele está relacionado, mas é dúvida. Acho que joga o Wesley. Acho que o Bruno Silva não entra jogando, não. Acho que joga o Wesley. E o Edilson. O Edilson que é sempre um perigo, né, na bola parada. É um jogador que não tem aquela explosão, né, não é um jogador muito habilidoso, mas é um cara vigoroso, né? Na zaga ele dá um suporte bom, é um cara que tem um bom toque de bola e chuta muito bem de fora da área, sabe cruzar, então é sempre um perigo, né? Mas o Botafogo já enfrentou esse time do Avaí e enfrentou com o Chamusca, tá? E conseguimos um empate jogando bem melhor do que o Avaí. É um time bom a nível de Série B? É. Mas nenhum bicho de 7 cabeças. O Botafogo precisa fazer a parte dele. Lembrando que nós batemos o Curitiba, que é o melhor time da competição, 2 vezes. Ganhamos dentro do Newton Santos, ganhamos lá no Couto Pereira. Então não pode ter bicho papão para o Botafogo nessa Série B, porque o Botafogo é o time grande dessa Série B. Tá certo, galera? Trio de ataque do Avaí, olho vivo. Principalmente Vinícius e Copete. O trio é Getúlio, Vinícius e Copete. Mas principalmente o Copete, galera. Principalmente o Copete. Faz gols importantes, é um jogador decisivo, um cara experiente, com passagens por grandes clubes do futebol sul-americano. Então, olho vivo no Copete, porque é um cara que volta e meia deixa uma marca, né? Então o Carly vai ter trabalho redobrado hoje. A gente espera que o Gilvan possa, enfim, tentar manter o nível do colega de zaga, né? Porque o Gilvan vem dando umas pichotadas, mas hoje a torcida é para que essa dupla de zaga passe ilesa, sem ser vazada, e o Botafogo consiga aí um grande resultado diante do Avaí. Tá certo, galera? Sobre ingresso, é isso, são 5 mil ingressos apenas, né? O PCR está mantido, o PCR tem que ser feito, né? Então, dessa vez o canal Gigante Glorioso também não entrará no estádio, a gente vai esperar aí mais um tempinho, mas estaremos do lado de fora fazendo ali as reportagens, e na sexta-feira sim vamos fazer reportagem dentro e fora do estádio Newton Santos. Mas é isso, galera. A gente se encontra ainda num outro vídeo, parte da tarde.
trazendo aí algumas últimas notícias. Será que o Rafael começa a titular? Será que não começa? Será que vai ter alguma novidade? Enfim, galera, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Saudações alvinegras. Hoje é dia de vitória. Fui!